Glória a Deus, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite a todos. Para quem nos segue, sabe que aqui é o pastor Ezequias Braz. Eu estou aqui no meu quarto, esse aqui é o meu quarto de oração. E hoje eu passei aqui a tarde em oração. Vou estar encerrando o meu propósito agora à meia-noite. Deus me deu uma palavra muito forte. E eu coloquei o tema aqui: a sua dor não pode ser maior do que a sua promessa. A sua dor não pode ser maior do que a sua promessa. Eu quero compartilhar esse texto com os nossos seguidores, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo agora, pessoas que estão chegando agora. Se você puder compartilhar essa mensagem, é uma mensagem revelada do Espírito Santo de Deus para o seu coração. Deus revelou essa mensagem agora há pouco. Eu estava aqui me preparando para estar encerrando o meu propósito. Eu estou a tarde toda hoje, até a meia-noite aqui em oração. E eu gostaria de compartilhar essa palavra de Deus para você que está me ouvindo, para você que vai assistir esse vídeo depois. Que Deus possa abençoar a sua vida através dessa palavra. Eu quero ler alguns versículos com você que está me ouvindo agora, e que você prestasse muita atenção, porque o Espírito Santo, ele vai falar com você de uma maneira extraordinária agora. Livro de Bereshit, o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos. Versículo 28. Deus abençoe, mestre André. André, Deus abençoe sua vida. André, mestre, bacharel, tem livro escrito de teologia. As pessoas que estão chegando, a Denise, a Isamara. Se você puder compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir esta palavra. A sua dor não pode ser maior do que a sua promessa. Tem muita gente, mas muitas pessoas que desistiram, que pararam, porque permitiram que a dor, que o processo, que o sofrimento fosse maior do que a sua promessa. O que as pessoas se enganam é que elas pensam que por terem promessas não vão precisar passar por processos, não vão enfrentar a dor, não vão enfrentar seus traumas. Não significa, por você ter uma grande promessa de Deus, e eu não tenho dúvida da promessa de Deus sobre a sua vida, você vai sim, como todos os homens de Deus na Bíblia, passaram por provas, tiveram traições, decepções, traumas, dor, processos e sofrimentos. E uma dessas pessoas que eu quero compartilhar aqui, no Gênesis capítulo 11, versículo 28, diz assim, ó: e morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Para quem não sabe, Arã era o segundo filho de Terá. Terá era um adorador, um fabricante de ídolos. Ele era especialista em fabricar ídolos a Nimrod. O seu filho, segundo a história, Arã, foi morto por ordem de Nimrod em praça pública. Terá perdeu o seu filho. Seu filho foi assassinado. Seu filho perdeu a sua vida. Terá então decide pegar o outro filho, Abraão, diz o texto, que Abraão pegou a sua mulher, junto com seu pai Terá, e o único filho de Arã, que era Ló. E eles vão partir em direção à terra da promessa. Olha que interessante. Terá, que perdeu seu filho Arã, pega Abraão, sua esposa, Naor,
e eles vão partir. Olha o que diz o texto: e tomaram Abraão e Naor mulheres para si. Abraão tomou Sarai e Naor tomou Milca como esposa. E eles vão partir junto com seu pai Terá para a terra prometida. Só que o texto diz, no versículo 32, e foram os dias de Terá 250 anos, e morreu Terá em Harã. Pastor, eu não estou entendendo nada, está meio confuso. Abraão, junto com seu sobrinho Ló, que era filho de Harã, que morreu em Ur dos Caldeus, Terá, seu pai, partiu em direção à terra da promessa. Ele partiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou voltando aqui, irmãos. Não sai, não. Isso, a internet deu um problema, já voltou agora. Eu estou trazendo uma palavra de Deus para quem está me ouvindo, para quem chegou agora, no tema que o Espírito Santo me deu. Esse aqui é o meu quarto de oração. Eu estou desde manhã aqui, vou encerrar meia-noite agora o meu propósito, e Deus me deu uma palavra. Em Gênesis, capítulo 11, versículo 28. Sua dor não pode ser maior do que a sua promessa. Como eu disse aqui agora há pouco, muitas pessoas estão desistindo, estão parando, porque a dor está sendo maior, o sofrimento está sendo maior. O que você não entendeu é que ter promessas de Deus não significa que você não vai passar pelo sofrimento, que você não vai ter que passar pelo processo. Todos temos que passar. Até Cristo, até Jesus, teve que passar pela fase, o ciclo e o processo da dor e do sofrimento para alcançar a promessa. Como eu estava dizendo aqui, para quem chegou agora, depois você pode voltar o vídeo. Terá pegou seu filho Abraão e com a morte do seu filho Harã, ele parte em direção a uma outra terra. Só que o texto diz que Terá morreu no meio do caminho. O que é interessante é que ele morre em uma cidade chamada Terá. Olha que interessante, uma cidade chamada Harã, me perdoe. Terá, que perdeu seu filho Harã, quando chegou numa cidade chamada Harã, ele acampou ali. Harã ficava no meio do caminho entre Ur dos Caldeus e a terra aonde Abraão, Ló e Terá estavam indo em direção. Isso significa que Terá morreu no meio do caminho. Por quê? Terá fez uma conotação, ele fez uma ligação entre a cidade de Harã com seu filho Harã. Terá fez uma conotação. Quando ele chega na cidade e pergunta qual é o nome da cidade, e alguém diz a ele, o nome da cidade é Harã. Harã era o seu filho. A dor que consumia Terá, quando ele ouve o nome da cidade Harã, aquela dor, o sofrimento aumenta e ele morre no meio do caminho. Ele morre no meio do caminho. Irmão, isso aqui é forte que o Espírito Santo falou quando eu li agora há pouco Gênesis 11, 28. Por quê? Porque a sua dor, anota isso, a sua dor não pode ser maior do que a sua promessa. A sua dor não pode ser maior do que a sua promessa. O trauma não pode te parar. Labadakassuriande canta. Ramacheri, aplova, sibri, kementre, afori, mi canto, nebra, fácia. Joko, levassiri, bicandarabacanta. A dor foi maior do que a promessa na vida de Terá. O trauma foi maior do que a promessa na vida de Terá. Ele morreu no meio do caminho. A dor não pode te parar. O trauma não pode te parar. O sofrimento não pode te parar. O processo no meio do caminho também não pode te parar. Irmão Flávio, Deus abençoe. Daniel Ramos, profeta de Deus. A sua dor não pode ser maior do que a sua promessa. Anota isso, o Espírito Santo de Deus está visitando vida de pessoas aqui nesta noite. Eu estou durante esses dias me consagrando e o Espírito Santo me deu essa mensagem e eu estou compartilhando com você. O trauma fez com que Terá, que tinha uma grande promessa de Deus pela frente, morrer na cidade de Harã, morrer na metade do caminho. O trauma,
o sofrimento de Terá foi maior do que a sua promessa. A primeira coisa que eu quero profetizar nessa início de madrugada sobre a sua vida é que Deus vai te arrancar, vai te tirar do meio de pessoas como Terá. Terá era pai de Abraão. Só que Deus, em Gênesis 12, presta atenção, vem comigo na Bíblia, na Revelação. Gênesis 12, o Senhor disse a Abraão, ou Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Logo após a morte de Terá, Deus visita Abraão e diz a Abraão, eu vou te ensinar no hebraico. No hebraico, Deus diz a ele, ler lerá. Em outras palavras, sai-te por ti mesmo. Sai-te por ti mesmo. Abraão, aí não é o teu lugar. A casa do teu pai não é o teu lugar. No meio da tua família não é o teu lugar. No meio da tua parentela não é o teu lugar. Abraão, quando eu te chamei, eu te fiz uma promessa. E essa promessa era te levar para uma outra terra. Não é para você morrer em Harã como seu pai Terá morreu. O seu pai Terá morreu em Harã porque a dor o consumiu. O trauma foi maior do que a promessa. Deus visita Abraão e está dizendo para Abraão, Abraão, eu estou tirando você do meio das pessoas que começam as coisas e não terminam. Aleluia, aleluia. Não sei se você pode adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas Deus está falando com algumas pessoas aqui. Deus vai começar a arrancar algumas pessoas do teu caminho, pessoas que iniciam as coisas, que começam as coisas e não terminam. Eu venho aqui como um profeta de Deus nessa noite para lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Você não vai parar em Harã. Você não vai parar no meio do caminho. Você vai chegar até a promessa de Deus sobre a sua vida. Tem gente torcendo para você parar. Tem gente fazendo figuinha para você parar. Tem gente fazendo oração contrária para você parar. Tem gente lançando feitiço para você parar. O diabo está investindo pesado para você parar. Você que está me ouvindo aí. O diabo quer você desse jeito. O diabo quer você na Netflix. O diabo quer você só no Instagram. O diabo quer você na internet. O diabo quer você vendo videozinho, dando risada do TikTok. O diabo quer você em casa vendo televisão. É isso que o diabo quer. O diabo quer colocar você no meio da promessa. O diabo quer ver você no meio do caminho. O diabo quer ver você prostrado. O diabo quer ver você caído. E Deus não fala com ninguém prostrado. Até para Deus falar com alguém, quando Deus visitou Ezequiel no capítulo 2, ele disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Hoje é essa palavra de Deus. Esta palavra revelada de Deus é para a sua vida. Deus quer te erguer de novo. Deus lhe fez uma promessa. Eu sei que no meio do caminho eu não vou te enganar. Eu já passei por isso. Eu tenho mais de 20 anos de ministério pregando a palavra do Senhor. No meio do caminho vai ter calúnia. No meio do caminho vai ter fofoca. No meio do caminho vai ter disse-me disse, no meio do caminho vai ter levante, no meio do caminho vai faltar água, no meio do caminho vai faltar pão, no meio do caminho vai ter inimigos, no meio do caminho vai ter os irmãos de José, no meio do caminho vai ter Sambalate e Tobias, no meio do caminho vai ter o diabo, porque a primeira pessoa que se levanta no meio do caminho é o diabo. O diabo se levantou contra o próprio Cristo, quando Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden. Quem foi que apareceu? A serpente. O diabo no meio do caminho, ele vai aparecer para tentar te desanimar, ele vai aparecer para tentar fazer com que você desista. No meio do caminho vão se levantar Judas, no meio do caminho vão se levantar pessoas para tentar te desanimar, para dizer para você que você não vai chegar em lugar nenhum. No meio do caminho vão levantar pessoas que vão dizer que você não prega bem, que você não canta bem, que você não serve para reger, que você não serve para isso que você está fazendo. Mas eu venho aqui como um profeta de Deus sobre a sua vida. Lá, docouve, lepra, fácia. O Espírito Santo está nesse quarto, nesse ambiente, e ele está visitando você que está ouvindo agora esta oração. A sua dor não pode ser maior do que a sua promessa. Você não vai parar no meio do caminho, você não vai desistir no meio do caminho. 2022 está apenas começando para a sua vida.
Esses dias o Espírito Santo de Deus me visitou e eu vou compartilhar esta palavra de Deus com você. O diabo, ele vem há mais de 2000 anos. Eu vou ser mais profético sobre a sua vida. Eu vou usar um pouco de teologia. Há mais de 6000 anos que o diabo vem lutando contra as pessoas que têm sobre si uma promessa de Deus sobre a sua vida. Sabe o que o diabo faz sobre todas as pessoas que tiveram promessas sobre as suas vidas? O diabo fez de todos os jeitos, usou de todos os artifícios, de todas as artimanhas para que essas pessoas parassem no meio do caminho. A maioria dos homens de Deus quase pararam no meio do caminho, quase morreram no meio do caminho. Elias tentou desistir no meio do caminho. Moisés quase desistiu no meio do caminho. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel tentaram, quase desistiram no meio do caminho. O diabo, a função do diabo nos últimos dias que nós estamos vivendo, o que o diabo quer fazer nos últimos dias é destruir uma geração inteira. Anote isso na sua agenda. O diabo, ele vem desde a fundação do mundo, tentando destruir uma geração. E quando ele não conseguia destruir essa geração, sabe o que o diabo fazia? A esposa de Abraão era estéril. A esposa de Isaac era estéril. A esposa de Jacó era estéril. A mãe de Sansão era estéril. Isabel também era estéril. Eu ficaria aqui citando. Ana também era estéril e não gerava. O diabo, no Antigo Testamento, tocava no ventre das mulheres. Por quê? Para que elas não gerassem. Por quê? Deus fez uma promessa na vida de Abraão. O diabo foi e tocou no ventre de Sara. Não vai gerar, não vai gerar, não vai gerar. Deus fez a promessa a Abraão, mas não vai gerar. Se não gera, não tem promessa cumprida. Aí Deus foi lá e tocou no ventre de Sara. Deus fez uma promessa para Isaac. Quando Isaac nasceu, a Bíblia diz que Deus faz uma promessa a Isaac. O diabo vai lá e toca no ventre de Rebeca. Isaac ora, Rebeca não gera. Isaac ora, Rebeca não gera. O diabo vai tocando no ventre das mulheres para que não gerassem filhos, para que a promessa que Deus fez não fosse cumprida. Toda uma geração inteira o diabo tentou. O diabo usou Faraó para matar uma geração de crianças. O diabo usou Herodes para matar uma geração de crianças. Isso durante toda a história da Bíblia. O diabo sempre tentou destruir e matar uma geração. Certa feita, o filho, um dos discípulos dos profetas, colocou veneno na panela. E quando eles comeram do guisado, a Bíblia diz que os filhos dos discípulos, ou os profetas que estudavam com o profeta Eliseu, começaram a morrer envenenados. Essa é a função do diabo. A função do diabo é destruir uma geração inteira. É fazer com que uma geração inteira morra no meio do caminho. Você faz parte da geração que vai até o fim. Você faz parte de uma geração que, independente de que você estiver vivendo, independente da dor, independente do trauma, independente do sofrimento, independente do que você estiver vivendo, do que você estiver passando, pode ter certeza, tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. O Espírito Santo de Deus está levantando algumas pessoas aqui nesta noite. Eu não tenho o costume de fazer vídeos, mas o Espírito Santo me impeliu para que eu abrisse essa live agora, neste momento, para estar trazendo essa mensagem. Sua dor não pode ser maior do que a sua promessa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha o que diz o texto. Deixa eu continuar aqui. Abraão, ler-lehá. Sai de Harã. Sai de Harã. Olha o que Deus diz a Abraão. Sai de Harã. Você tem uma promessa, Abraão. Irmãos, aprenda uma coisa. Amigos passam. Igrejas passam. Pastores passam. Mas a promessa de Deus na sua vida, ela não passa. Olha o que Deus está dizendo. Abraão, sai de Harã. Porque eu vou te levar para um lugar grande. Eu vou te levar, Abraão, para um lugar extraordinário. Eu venho profetizar sobre a tua vida. Depois dessa dor, depois desse sofrimento, Deus tem algo grande. Deus tem algo extraordinário
e reservado para a sua vida. Abraão não pode morrer em Harã. Sabe o que o Espírito Santo estava dizendo? Lerá no hebraico. Sai, Abraão, vaza, foge. Você não pode ficar perto dessas pessoas, você vai morrer. Seu ministério vai morrer. Olha o que Deus está falando para Abraão. O Espírito Santo está falando comigo. Sai de Harã, foge, vaza, cai fora. Sai do meio dessas pessoas que não têm compromisso. Oh, lebacalassiri, bicanta, namanaga, sérgia. Olha o que o Espírito Santo está dizendo para você, meu irmão. Sabe que você está fraco? Sabe que você está vazio, está desanimado? Porque você está no meio de pessoas que não oram, no meio de pessoas que não jejuam, no meio de pessoas que não têm compromisso. Não importa se é pai, se é mãe, se é tio, se é parente, se é amigo, seja quem for, sai do meio dessas pessoas. Se você continuar em Harã, você vai morrer, sua casa vai morrer, sua família vai morrer, ministério vai morrer, sua chamada vai morrer. E Deus tem coisas extraordinárias para cumprir e realizar na tua vida. Ontem um amigo meu, eu não vou dizer o nome aqui, um amigo meu ontem, falando comigo pelo WhatsApp, eu falando para ele do grande ministério que Deus tinha na vida dele. Eu aprendi a pregar com ele, vi muitas mensagens dele, e esse amigo meu conversando de madrugada comigo pelo WhatsApp, ele disse: o meu ministério acabou. O meu ministério parou, o meu tempo acabou. Quem somos nós para declarar que o tempo acabou nas nossas vidas? Nós não temos autoridade de Deus para dizer que o tempo acabou. O tempo só acaba na nossa vida quando o Espírito Santo dá a ordem. Só vai acabar o chamado e o propósito de Deus nas nossas vidas no dia do arrebatamento, seja ele universal ou seja ele o arrebatamento individual, quando eu e você fomos recolhidos. Enquanto estivermos nessa terra, a promessa de Deus estará sendo cumprida nas nossas vidas. Deus conta com você. Você faz parte de uma geração que o Espírito Santo está levantando. Eu vou te provar. Você faz parte de uma geração. É por isso que você está fraco. É por isso que você está desanimado. É por isso que você que está me ouvindo, até se já tem alguns que já até se desviaram. É por isso que você está sem força de ir para a igreja, está sem força de orar, está sem força de jejuar. Sabe por quê? Porque você faz parte de uma geração. Você faz parte de uma geração. Existem duas gerações na Bíblia. Jesus, quando entra na cidade de Cafarnaum, a Bíblia diz que Jesus vai de encontro a Jairo. Porque na casa de Jairo tem uma menina que ela tem 12 anos. Quantos anos ela tem? 12 anos. Quando Jesus está indo em direção à casa de Jairo, alguém diz que a menina morreu. Os encurtadores de sonho, os destruidores de promessa, aqueles que querem te ver no chão, aqueles que querem te ver mortos. Quando Jairo está conversando com Jesus, aqueles que estavam dentro da casa de Jairo, não é do lado de fora, porque quem quer ver a tua derrota, quem quer ver você no chão não está do lado de fora, está do lado de dentro de casa, de dentro da igreja. O macumbeiro e o feiticeiro não está nem aí para você. Quem quer ver você no chão é quem está do lado de dentro, que não quer ver o seu progresso, o seu sucesso. Muitas pessoas olham para você, eles até olham para você, até aceitam você enquanto você está no mesmo nível que ele. Mas se você passar o nível que ele vai fazer de tudo para te derrubar. As pessoas que estavam dentro da casa de Jairo chegaram a Jairo e disse: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Destruidores de sonhos, encurtadores de destino, só sabem decretar falência, só sabem decretar a morte. Você sabia que tem pessoas que quando você cai, quando você desvia, são os primeiros a divulgar, os primeiros a espalhar, os primeiros a colocar na internet. Mas quando Deus te levanta e te exalta, eles ficam calados, porque eles não admitem o que Deus está fazendo na sua vida. Duas gerações. A primeira geração é a geração da menina de 12 anos, porque a menina não está morta. O próprio Jesus disse: ela não está morta, ela apenas está dormindo, e eu irei acordá-la. Enquanto Jesus está indo em direção à primeira geração, por que a Jesus está indo em direção à menina? Por que Jesus está indo em direção à menina e Jesus não foi em direção à mulher do fluxo de sangue, que ela está sofrendo também há 12 anos? Porque quando essa menina nasceu, essa mulher começou a ter problema.
Então esta mulher tem um problema há 12 anos e a menina nasceu há quase 12 anos. O mesmo tempo em que a menina tem de idade, a mulher tem de dor, a mulher tem de sofrimento. Gastou todo o dinheiro que tinha e o texto diz que ela foi de encontro a Jesus. Porque essa mulher faz parte da segunda geração. A geração enferma. A geração doente. A geração que sofre. Essa mulher do fluxo de sangue faz parte da geração abandonada. Ela foi abandonada pelos filhos. Ela foi abandonada pela família. Ela foi abandonada pelo marido. Ela foi abandonada. Essa mulher perdeu os amigos. Essa mulher perdeu o emprego. Ninguém visita mais essa mulher. Essa mulher vive 12 anos, um tempo de dor, um tempo de sofrimento. Só que ela decidiu ser curada naquele dia. Ela faz parte da geração que decidiu tocar nas vestes de Jesus. A geração, aprenda que a geração doente, a geração enferma, tem que buscar Jesus. Tem que ir de encontro a Jesus. A geração que dorme, que é a geração da inocência. A menina está em uma transição, ela tem 12 anos. E segundo a tradição judaica, 12 anos é a transição da inocência para a consciência. Como a menina ainda está na dispensação da inocência, Jesus está indo acordá-la. Eu não sei que geração você faz parte. Se você faz parte da geração da inocência, que o Espírito Santo vai acordar essa noite, ou você faz parte da geração da mulher do fluxo de sangue. Mas não importa. Se você faz parte da geração da mulher do fluxo de sangue, que o Espírito Santo de Deus possa te tocar, porque eu quero orar por você agora. Eu não quero delongar essa mensagem, mas eu só quero que você saiba uma coisa. Toca, faça parte da geração que vai tocar em Jesus. Vai até Jesus, volta para a igreja, reconcilia com o Espírito Santo. Aí no teu quarto, aí onde você está me ouvindo, aonde você estiver agora, diga para o Espírito Santo: eu faço parte da geração que estava sofrendo, traumatizada, dolorida, caída. Eu faço parte dessa geração. Eu quero tocar em Jesus agora. E se você faz parte da geração que Jesus está indo de encontro a você, o Espírito Santo de Deus vai tocar a sua vida também agora, neste momento. Eu quero encerrar essa mensagem. Não permita que a dor, não permita que o trauma seja maior do que a sua promessa. Sai de Harã, sai da terra que te fere, sai da terra que te machuca, sai de Harã, foge, sai do meio dessas pessoas que começam as coisas e não terminam. Essa é a palavra de Deus nessa noite sobre a sua vida. Se você puder fechar os olhos, se você puder orar comigo agora, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, Ori balacanta nabrasuri bicandarabaias. Eu quero orar com os teus filhos agora, eu quero interceder com eles, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visita quem estiver me ouvindo agora. Visita quem estiver me ouvindo agora. Visita quem estiver me ouvindo agora. Espírito Santo, teu filho, que essa dor está machucando, que essa dor está ferindo. Espírito Santo, esse teu filho que tu amas, que faz parte de uma geração, que o Senhor ainda vai erguer, que o Senhor ainda vai levantar e vai fazer a diferença. Ele e a casa dele, ela e a casa dela servirão ao Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, o Senhor está curando vidas neste momento, está tocando em vidas neste momento. Eu declaro através desta palavra que pessoas sejam tocadas, abençoadas. Espírito Santo de Deus, honra neste momento a fé do teu filho, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Se você puder, envia para outras pessoas. Outras pessoas precisam ouvir essa mensagem. Outras pessoas precisam entender que a sua dor e o seu sofrimento não é nada diante da promessa de Deus para as suas vidas. Deus te abençoe. Não esquece, compartilha, envia para o maior número de pessoas possíveis. Deus te abençoe. Fique com Deus.